Bem-vindos a mais um vídeo pelo canal Hipnose e PNL, comigo André Ariovaldo. Eu sou professor de hipnose e também de PNL e nesse vídeo eu vou dar um macete, uma dica que ajuda-nos a aprender a entrar em transe, claro, né? Depois da vinheta. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, é bem rapidinho, um clique e você já segue acompanhando o nosso conteúdo. Deixe também o like no vídeo, eu gosto de participar, de responder, então qualquer dúvida deixa aí nos comentários ou simplesmente me dá um olá. Eu gosto de participar e de criar esses vínculos. Na área da hipnose, um dos assuntos mais trabalhados, perguntados, questionados é: como é que eu entro em transe? Como que eu experimento algo com a hipnose? Algumas pessoas estão há tempos já trabalhando com a hipnose, aplicando hipnose, ou então assistindo vídeos e tudo mais, mas ainda parecem não ter vivenciado algo de profundo, de expressivo, por assim dizer, com a hipnose. Às vezes, o que acontece pode ser o seguinte: nós, às vezes, estamos esperando um fenômeno extraordinário. Vamos comparando as outras pessoas com nós. Então, vemos pessoas alucinando facilmente, pessoas que colam o dedo, cola a mão, cola pé no chão, pede voz, esquece nome, esquece número e assim vai. Alucinação positiva, alucinação negativa, troca de identidade. A pessoa, ela viaja na hipnose. E às vezes nós estamos nos comparando com essas pessoas, esperando que com nós também aconteça o mesmo. E de repente, a nossa estrutura, tanto fisiológica quanto psíquica, ela vive a experiência com a hipnose, mas por outros caminhos. De repente, para nós, apenas o que vai acontecer é um profundo estado de relaxamento. E nesse estado de relaxamento perceberemos a nossa mente em uma expansão. Teremos os nossos sentidos aguçados, teremos emoções mais específicas, quem sabe uma facilidade maior para memórias. Entretanto, talvez, embora aprofundados, não tenhamos o esquecimento do nome, de números, não respondamos bem às sugestões de cola, a essas rotinas de entretenimento, alucinações. Outras pessoas, nós notamos que atendem bem a rotinas de entretenimento, de cola e tudo mais, mas não aprofundam como outras pessoas têm facilidade para aprofundar. Então, não existe um caminho absoluto na experiência com a hipnose. Qual é o ideal? O ideal é aprendermos com o nosso próprio modelo. Mas para identificarmos qual é o nosso próprio modelo, é essencial que estejamos mais atentos aos detalhes que nós individualmente possuímos. Então, cada um de nós temos um modelo próprio que deve ser observado, que deve ser percebido. Mas como nós vamos perceber o nosso próprio modelo? Olhando mais para nós, comparando-se menos com os outros. É uma questão de autoconhecimento também, de autocalibrar-se. Calibragem, é um termo muito utilizado na programação neurolinguística, a PNL. Calibragem, em suma, significa perceber detalhes nas microexpressões. Mas aqui nós podemos expandir o uso da calibragem não apenas para expressões, microexpressões, posturas, gestos que o nosso corpo tenha. Não apenas a questão fisiológica.
mas também como o nosso pensamento, ele estará trabalhando enquanto nós estivermos buscando experimentar algo com a hipnose. Então, calibrar-se melhor, calibrar-se mais, observar-se, centralização. É aquilo que eu falo em um dos vídeos que está aqui em nosso canal, o laboratório hipnótico. No laboratório hipnótico eu falo muito sobre centralização. Centralizar-se, ou seja, voltar-se ao eixo, voltar-se a si mesmo, a si mesma, é o caminho inicial para aprender como entrar em transe. Pois entrar em transe requer concentração. Concentração. Centralizar-se, observar-se. É diferente de vibrar o seu pensamento além de você. Concentrar é fazer com que o pensamento volte-se em nossa própria direção. Então, concentrar-se em si. E uma vez centralizando, concentrando-se, uma dica que ajuda muito, não sei de verdade se ela é válida para toda e qualquer pessoa, mas o que eu tenho certeza absoluta é que ela funciona muito bem com a grande maioria das pessoas. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Então, imaginar ou fazer realmente no mundo objetivo, para o cérebro, são as mesmas coisas. Não existem áreas específicas em nosso cérebro para imaginar e outras áreas para viver objetivamente algo. Quando nós olhamos para o dedo assim, ou quando nós estamos imaginando apenas que estamos fazendo esse gesto e olhando para o dedo assim, tanto faz olhar de verdade ou imaginar que está olhando, as mesmas áreas entram em atividade. Se você, simplificando, pega uma caneta em mãos ou imagina que está pegando uma caneta em mãos, para o cérebro não há diferença. As mesmas áreas entram em atividade, porque ele não difere imaginação de realidade, é a mesma coisa. Então, subjetividade e objetividade se fundem em uma coisa só. Por que eu estou falando isso? Porque este recurso, ele pode ser explorado por nós. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele trabalha com aquilo que é chamado de neuroplasticidade. O que significa a neuroplasticidade? Significa que o nosso cérebro, ele se transforma, ele muda sem cessar. Não apenas o cérebro em si, mas todo o nosso sistema nervoso está incessantemente em contínua e profunda modificação. Fizeram uma experiência, aliás, ela foi lançada no Fantástico alguns anos atrás. Fantástico não, no Globo Repórter, onde havia um senhor que era analfabeto e eles mediram as redes neurais, o mapeamento neural desse senhor, para observar como que aquele cérebro, o cérebro de um analfabeto, estava configurado. E esse senhor, ele estaria entrando naquele momento, naquele período, para ser alfabetizado. Ele estava iniciando o seu processo de alfabetização. Durou 2 anos, mais ou menos, esse processo, se não me falha, e depois ele já alfabetizado, foram novamente com esse senhor e mais uma vez mapearam o cérebro desse senhor e notaram que era praticamente um cérebro muito diferente daquele outro cérebro que foi observado antes de receber a alfabetização. Ou seja, quando não alfabetizado,
poucas redes neurais estavam trabalhando. Poucas não é bem a palavra, porque nós temos um turbilhão delas, né? Mas nem se comparava a quantidade de redes novas, de massa cinzenta que havia aumentado, de alteração na estrutura real do cérebro em si. Nem se comparava a todas as transformações que o cérebro desse homem obteve graças à alfabetização. É o mesmo que acontece quando nós aprendemos um idioma novo, por exemplo, quando nós estamos aprendendo uma disciplina nova, como uma hipnose, uma PNL ou uma outra linha qualquer. O nosso cérebro, ele entra em uma profusão de atividades novas e vai criando novas redes, estabelecendo novos links e vai ampliando cada vez mais o seu potencial de aprender e de gerar comportamentos cada vez mais adequados e assertivos frente às buscas nossas como seres humanos. Então, essa capacidade de se transformar incessantemente é chamada de neuroplasticidade. E esta neuroplasticidade, ela pode e deve ser autodirigida. Ou seja, uma vez que o cérebro não sabe a diferença entre imaginação e realidade, tudo é a mesma coisa. E uma vez que ele tem esse poder de se transformar à medida em que ele aprende, significa que nós, voluntariamente, podemos autodirigir o funcionamento da neuroplasticidade. Neuroplasticidade, em suma, significa você pode mudar se você quiser. Basta usar o poder da nossa vontade, que está em nossa mente racional, em nossa mente consciente, usar a nossa imaginação e nos associarmos às imaginações que nós estamos trabalhando. O que significa associar? Você já deve ter percebido que existem duas formas principais de experimentarmos a nossa imaginação e também de acessarmos as nossas memórias. A primeira dela é associado. Ou seja, quando nós buscamos uma memória ou quando nós imaginamos algo, o modo de imaginarmos ou lembrarmos é nos colocando dentro da memória, como se estivéssemos revivendo-a com todo o nosso ser. Ou, no caso de uma imaginação, também nos colocando dentro delas, como um personagem principal, em primeira pessoa. O segundo modo, a dissociação, não é desassociação, hein? Não vai assassinar o português. A dissociação é quando nós, no caso de uma memória, buscamos a memória, mas nos percebemos como espectadores dela. Então, eu vejo eu na memória. E o mesmo em relação a uma imaginação. Eu imagino eu fazendo, mas eu vejo eu fazendo. Não estou literalmente fazendo. Quando nós vamos estimular, autodirigir a neuroplasticidade, a dica é associe-se. Entre na memória ou então entre na imaginação em primeira pessoa. Isto cria um potencial maior porque aumenta o estado emocional. E nós somos seres emocionais. Com a nossa emoção, nós imprimimos uma força maior sobre o nosso sistema nervoso, que aprende por impacto emocional muito mais do que pela repetição. Pela repetição, precisamos repetir uma coisa várias e várias vezes. Impacto emocional, às vezes basta uma única vez para que a gente nunca mais esqueça. Então, associa-se à imaginação. Associando-se, coloca-se na primeira pessoa e sente a imaginação acontecendo. Para o cérebro, não será uma imaginação apenas. Para o cérebro, que não difere imaginação de realidade, você estará literalmente fazendo. E é aí que entra a grande sacada.
Você quer experimentar algo de legítimo com a hipnose, mas ainda não conseguiu entrar em transe? Imagina associadamente que está em transe. Quer colar o dedo, colar a mão, colar o pé e viver outras experiências, mas ainda não conseguiu? Imagina, faz de conta. É como se você contasse uma mentirinha para si mesmo, mas com uma finalidade didática, educativa, que vai ajudar o seu sistema nervoso a aprender um caminho, a fim de conduzir você para o objetivo. Então, na prática seria mais ou menos assim. Imagina, ok? E você pode literalmente fazer sim com o dedo, fazer sim com a mão, tá? Imagina que você realmente está colando o dedo. Sente o efeito da cola. Cria, faz de conta, mente para si mesmo, mas de uma forma que faça você acreditar literalmente que isto está acontecendo. Não consigo acreditar logo de cara, então eu vou simplesmente fantasiando. Mas eu vou realmente fantasiando, igual quando a gente fazia quando era criança. A nossa fantasia se transformava em realidade fácil, porque nós simplesmente deixávamos-nos levar pela brincadeira. Então, brinque com a sua imaginação. Ah, mas eu não estou realmente hipnotizado, eu realmente não estou sentindo. Eu sei que se eu abrir o dedo eu vou conseguir porque não está colado. Ok, eu entendi isso daí. Mas o que eu quero também que você entenda é que pouco importa no começo se o seu dedo está colando ou não. Muito importa fazer de conta, fazer com que este faz de conta seja experimentado com ênfase, associa-se a isto, vive realmente a experiência como se estivesse literalmente sendo hipnotizado ou auto-hipnotizando-se, e a partir destes exercícios, desta repetição, o seu sistema, que não sabe a diferença entre imaginação e realidade, entre faz de conta e realmente está acontecendo, ele que não sabe essa diferença, vai pela neuroplasticidade autodirigida por você, criando um caminho, criando redes neurais, ligando células nervosas, mapeando esta aprendizagem. E aí haverá um momento onde você conseguirá realmente experimentar momentos de hipnose, de transe, cada vez mais e mais e mais legítimas. Eu falo isto para você por experiência própria. Eu, durante muito tempo, nunca experimentava uma sensação legítima com a hipnose. É verdade que eu ainda não colo o dedo, não colo mão, não colo no chão, nunca esqueci o meu nome. O máximo que já me aconteceu foi não ter vontade de dizê-lo. Isso é importante também. Às vezes nós estamos achando que o nome some porque a pessoa esqueceu, mas às vezes o nome simplesmente, embora esteja presente para a pessoa, não é possível de ser pronunciado. O máximo que me aconteceu foi de não ter nenhum estímulo para a pronúncia do meu nome. Mas esquecer, literalmente, eu não esqueci. Número também nunca esqueci. Entretanto, hoje eu consigo viver momentos de transe profundo, eu consigo fazer auto-hipnose, eu tenho a sensação com sintomatologia do transe, eu sinto formigamento nas mãos, eu sinto trepidar dos olhos, eu sinto a minha jugular saltada, calibrada, que são efeitos de uma hipnose legítima, mas antes eu não sentia. Mas como que eu fui fazendo? Eu fui fazendo de conta.
eu fui fazendo de conta que estava sentindo, e isto foi gerando para mim um caminho. Eu tenho ensinado esse caminho para muitos amigos, alunos, e tenho notado que 90% daqueles que realmente se predispõem a fazer atingem um resultado satisfatório, aliás, em um curto espaço de tempo. Então, resumidamente falando tudo que eu trabalhei aqui com nós. Primeiro, observe-se, centralize-se, calibre-se para entender qual é o seu modelo. Volta a concentração, lógico, para si. Depois, lembra da questão com a neuroplasticidade. Não há diferença entre imaginar e fazer no mundo objetivo. Com isto, autodirige com a força da sua vontade e imagina associadamente, não dissociado, mas associado, em primeira pessoa. Imaginando, faz de conta, nem que seja para mentir para si mesmo, mas faz de conta. E vai neste faz de conta, tornando cada vez mais expressivo, emocional e verídico para você este faz de conta. Isto vai criar um caminho e em um curto espaço de tempo você estará certamente sentindo efeitos de uma hipnose legítima, de uma auto-hipnose legítima. E aí, gostou desse vídeo? Deixa comentários, dá um like agora. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se. Comente aí, eu gosto de participar, ok? Também nas descrições tem aí os links para o nosso grupo no WhatsApp, a fim de que possamos estar próximos e manter aqui o nosso contato acalorado. Da minha parte, muito obrigado, muito sucesso, muita paz e até o próximo vídeo. Valeu!